vai orando. De pesar está cercado, és provado pela dor. De sofrer está cansado e também do teu labor. Vai orando ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dá-te a consolação. Na doenças e certezas que tua alma passará, só Jesus dará firmeza e também te curará. Vai orando ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dá-te a consolação. Ao Senhor a voz eleva, ora a Deus com muito fervor, pois as faltas te revela e mitiga tua dor. Vai orando ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dá-te a consolação. Trata Deus em consolar-te, vai orando com poder. Peça ajuda, pode dar-te teu pedido responder. Vai orando ao soprar do furacão. O Senhor A paz do Senhor, boa noite, meu querido internauta. Cuida, irmãos, cuida, internauta. Jesus está voltando. Aqui quem vos fala é a missionária Eli Maria, da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil. Nós estamos iniciando o nosso programa Orai Sem Cessar. E nós hoje ainda vamos mastigar a relevância da oração na vida do cristão. É de muita importância a gente ter a oração como estilo de vida. Lembra do ditado que eu disse que eu ouvia muito quando eu era nova, convertida? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E nós estamos aqui clamando a Deus para aprender, da parte do Espírito Santo a orar. Nós iniciamos a nossa live 19h41 e algumas outras pessoas vão assistindo gravado. E então, que Deus abençoe todos que entraram ao vivo, os que entrarem no gravado. Deus abençoe a todos. Que Deus, Ele faça coisa grande na vida dos internautas. Aqueles que ainda não estão aliançados com Jesus, procure se aproximar do Senhor Jesus. Jesus, Ele está voltando. Não tarda, Ele vai raiar nas nuvens. E nós precisamos adotar, ter um estilo de vida em oração. Fazer um organograma de oração. Viver a vida de oração. Isso não significa que vai viver 24 horas de joelho, não. Mas você desenvolve
o seu método de orar de joelho, no caminhar, no agir, no dia a dia, amém? Como nós estamos iniciando o orar sem cessar, vamos começar com oração para o Espírito Santo dar início, nos ajudando com a nossa live de hoje, porque não sabemos de nada, dependemos do Espírito Santo para estarmos aqui falando sobre a oração, que é de suma importância, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo a última hora no planeta Terra, amém? Vamos orar. Querido e amado Senhor, tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Eu venho diante de Ti, Senhor, porque eu sou carente de Ti, dependo de Ti e preciso de Ti, meu Senhor. Neste momento, eu Te apresento, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, a nossa life, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu Te apresento, meu Pai, essa live de hoje, venha operando, Senhor, na nossa live, venha nos dando sabedoria, intrepidez, ousadia, conhecimento, discernimento, que tudo seja para Tua honra e Tua glória. Te apresento cada internauta que vai entrar no ao vivo, que vai entrar no gravado. Meu Deus e meu Pai, toma a frente assim, Senhor. Toma a frente na vida de cada um. Aqueles que ainda não tiveram uma experiência contigo, que venha ser quebrantado através da palavra de oração. Aqueles que se encontram afastados, desanimados, vem, Senhor, operar milagres. E fortalece, Senhor, a Tua igreja. Desperta, Senhor, as Tuas virgens, porque o Senhor Jesus já está vindo e dependemos de Ti, Senhor. Os dias são maus, são tenebrosos e precisamos de Ti, Pai. Assim nós Te pedimos, venha conduzir essa live em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. A relevância da oração nos dias atuais, né? Nós podemos ver que a relevância da oração nos dias atuais e a prática dela é de muita importância, porque se você não tiver a oração como estilo de vida, você não vai aguentar o que está para vir no planeta Terra, né? O nosso argumento, a nossa jornal diário do cristão é 24 de Mateus, 25 de Mateus e o livro do Apocalipse, né? E eu venho convidar os irmãos para a gente assim estar nos levantando para orar, para estar buscando ao Senhor. Cuida, internautas, porque Jesus está voltando. Cuida para conservar a tua salvação e buscar a tua salvação e pedir a Deus que também tuas famílias sejam salvas, né? E através da oração. A oração é de muita relevância na nossa vida cristã, pois ela fortalece a nossa fé, a nossa confiança em Deus. A fé, ela só é fortalecida por dois meios: pela palavra que transforma a vida e pela oração, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, no texto nós vamos ver aí, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia em Romanos 10, 13. A fé, ela só é gerada se a gente começar
a ler a palavra, a meditar na palavra, a estudar. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Em outra tradução tem Romanos 10, 17. Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então ela vem gerando fé. A palavra de Cristo também, a palavra de Deus, ela tem que ser também um estilo de vida na nossa vida. Ela tem que ser primacia na nossa vida. A palavra de Deus e a oração, ela tem que ser primacia. Se você e eu, ou qualquer cristão, não tem essas duas práticas, realmente é complicado você seguir em frente e estar buscando ao Senhor através da palavra, através dos infortúnios que você vai enfrentar nesta vida. Então tenha, meu querido internauta, como estilo de vida a oração, tenha como estilo de vida a palavra de Deus. Ela proporciona paz e conforto em momentos de dificuldade. Se a gente tem a oração como estilo de vida e a gente vê ela com uma grande relevância, ela fortalece a nossa fé, ela fortalece a nossa confiança em Deus, ela nos dá conforto em plena tribulação que a gente viver, momentos de dificuldade, além de promover o crescimento espiritual e amadurecimento da fé, através da prática da oração diária, né? E é essencial para manter uma conexão com Deus. A gente tem as nossas internets em casa e para a gente ter a conexão livre, tem que ter o Wi-Fi livre, tem que estar a conta paga, tem que estar tudo organizado para ter aquela conexão com a internet. Assim, para a gente ter uma conexão com Deus, a gente tem que orar. A gente tem que orar. E é através da oração que nós obtemos várias vitórias, várias áreas da nossa vida. Então nós vamos ver hoje, né, essa introdução que eu dei, que é muito vital, a importância da oração na vida cristã. É um tema amplo. Por quê? Um tema para ser discutido, para ser valorizado por nós, os cristãos. A gente tem que estar com esse tema aceso na nossa vida, ok? Através da oração é possível estabelecer uma conexão diária com Deus, expressando seus anseios, agradecimentos e pedidos. Nessa introdução que vimos, que nós vamos sempre colocando diante da oração o agradecimento, os pedidos, né? E serão assim, amplo diante de nós. Por quê? Porque nós temos convicção que nós somos ouvidos pelo Senhor, apesar da sua grandeza e apesar da sua glória que Ele tem. Ele se importa comigo e com você. E esse amor tão grande releva-me a amar a Ti, Senhor. Como Ele é tremendo. E esse amor é desenvolvido através da oração, né? A oração é um dos pilares fundamentais do cristão. Sem oração não vamos conseguir vencer. A gente tem exemplos. O nosso irmão Paulo, quando estava preso com o irmão Silas, antes eles estavam pregando
e eles foram acusados, eles foram açoitados, mas ali em prisão eles começaram a louvar. Aquele louvor era um tipo de oração de gratidão. Como foi que eles conseguiram passar pelaquela situação sem ter murmurado? Porque eles tinham uma intimidade com Deus. E essa intimidade, ela é gerada através da oração. É um momento de expressar os nossos sentimentos. Quando a gente tem a oração como estilo de vida, é um momento de expressar a Deus os mais profundos sentimentos, os nossos sentimentos para com Ele. É um momento que a gente se declara a Deus e diz que tem total dependência dEle. Nós não podemos ficar sem orar, queridos. A gente não sabe o que está para vir pela frente. A gente não sabe o que é que vai enfrentar amanhã na nossa família, na nossa vida pessoal, um luto, uma enfermidade, uma perda. E se a gente não tiver a oração, a preocupação em buscar orientação divina direto na oração, nós não vamos conseguir. Então a oração é de grande relevância para a nossa vida cristã, pois, como eu já falei, ela nos fortalece, ela gera confiança em Deus, a gente confiar em Deus, proporciona paz, conforto em momentos de dificuldade, além de promover crescimento espiritual e amadurecimento. Por que amadurecimento? Eu gosto muito de citar Jeremias 33:3, quando Jeremias ouviu Deus falando, né? Clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A prática da oração é de suma importância, né? Então aqui no meu esboço eu coloquei: a prática da oração é de suma importância. A prática diária de oração é essencial para manter a conexão constante com Deus. Queridos, muitas vezes, meus irmãos, meus internautas, o Senhor nos avisa porque a gente está orando, está antenado com o Senhor. Ele avisa de um livramento, Ele avisa para não fazer tal negócio, Ele avisa de uma situação, porque a gente está conectado com Deus em oração. Ao reservar um tempo todos os dias para orar, o fiel fortalece sua relação com Cristo, com o Criador. Aprende a ouvir a sua voz e receber a direção divina em todas as áreas da sua vida. Foi o que eu falei. Então a gente ora e a gente aprende a amadurecer e a ouvir a voz do Senhor. A gente aprende. Quando o irmão Paulo, estava indo para Roma para ser julgado, ele teve uma revelação de um anjo, quando Deus falou para ele que ia ter uma grande tempestade, um tufão chamado Euroaquilão, e que ele não se preocupasse que ninguém ia perecer as vidas, ia perder as cargas. Ele foi revelar o capitão, ele não acreditou, mas Deus revelou a Paulo, ao irmão Paulo. Por quê? Porque ele tinha uma conexão direta com Deus, em oração, e ele sabia que Deus estava naquele momento revelando a ele. A volta de Jesus é de máxima importância, a relevância da oração nesses dias.
O discurso de Paulo sobre a volta de Jesus é analisado nesse texto. Paulo destaca a importância de estar atento e vigilante para este evento. E aqui tem um agravante que eu queria compartilhar aqui com os irmãos. Qual é o agravante? Se você não tiver um estilo de vida de oração, você vai perder os sinais que já estão aí, os eventos que estão por vir, as revelações que Deus quer te mostrar, mas você não está conectado com Deus através da oração, então Deus não te mostra. Deus não te mostra porque Ele disse, se me buscarde, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ver esse texto. Se me buscarde de todo o coração, vos acharei. Vamos ver. Jeremias 29:13. Abra sua Bíblia. E me buscar-me-ei e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Se a gente tem essa conexão, levando a oração num nível de grande relevância e tendo a oração como estilo de vida, a gente busca o Senhor e o Senhor, Ele nos acha. E isso é muito importante para a vinda de Jesus. Paulo destaca a importância, eu botei aqui, Paulo destaca a importância de estar atento e vigilante para esse evento. Ele enfatiza a necessidade de se preparar para o dia do Senhor. E outra agravante que tem aqui é que só se prepara para aquele grande evento se buscar em oração, se tiver a oração como estilo de vida. E eu falo que a volta de Jesus, ela pode se dar de duas formas. Uma, ou na nossa partida, outra, ou no arrebatamento. E a gente tem que estar vigilante. E como é que a gente vigia? Velando através da oração. Agora nós vamos analisar o discurso de Paulo sobre a volta de Jesus. Paulo inicia sua mensagem afirmando a certeza da volta de Jesus. E você, meu querido ouvinte internauta, só tem essa certeza se você tomar como estilo de vida a palavra de Deus que transforma vidas e se tomar a oração como estilo de vida. E você que ainda não se decidiu para Jesus, não se demore. Jesus, Ele está voltando. Em breve Ele raiará nas nuvens. Ou então você pode partir desta vida, e a palavra de Deus ela declara, depois da morte segue-se ao juízo. Afirma a certeza da volta de Jesus, comparando este evento a um ladrão. Ele fala lá no livro de Tessalonicenses, que chega de surpresa. Ele ressalta que muitos serão pegos de surpresa, mas os crentes não devem estar nas trevas, e sim estar plenamente ciente deste dia. E só nós teremos ciência deste dia se a gente tomar a oração como estilo de vida. Então eu coloquei aqui destacar a importância de estar atento e vigilante. Paulo exorta os crentes a não dormirem. E esse sono que nós estamos falando aqui é um sono da indiferença. É o sono da indiferença, do descaso. Com os outros, ele fala, mas sim estaremos vigilantes e atentos. Ele enfatiza que os crentes são filhos da luz e do dia,
e por isso deve estar sempre em alerta para o que está acontecendo ao seu redor. Então nós podemos ver aqui que Paulo, ele enfatiza muito para a gente estar vigiando, porque a gente não sabe o dia e a hora da volta de Jesus e também o da nossa partida. Mas nós só teremos essa vigilância se a gente tiver a oração como estilo de vida. Outro tópico que eu coloquei aqui, a reflexão sobre a preparação para o dia do Senhor. Se eu e você tomamos a oração como estilo de vida, nós vamos estar sempre refletindo que nós não somos do mundo. Nós estamos aqui de passagem. Paulo apresenta uma lista de recomendação para os cristãos seguirem, visando sua preparação para o dia do Senhor. Essas recomendações incluem ter consideração pelos líderes, viver em paz com os outros, admoestar os ociosos, confortar os desanimados, auxiliar os fracos, ser paciente com todos, ser bondoso, alegrar-se sempre, orar continuamente, dar graças em todas as circunstância, não apagar o espírito, não desprezar as profecias, testar todas as coisas e afastar-se do mal. Em suma, tudo isso que o apóstolo Paulo recomenda para aqueles que levam a oração como estilo de vida, você vai fazer tudo isso tranquilamente. E aí você vai dizer para mim, missionária, não é fácil. Não, nunca foi, jamais, em tempo algum, será fácil seguir Jesus e levar esta lista que o apóstolo Paulo nos deu, né, aqui. Mas eu vou lhe dizer como é fácil. Se a gente tomar a oração como estilo de vida, o que acontece? A graça do Senhor é derramada sobre nós. E quando a gente fala da graça do Senhor, ela abre um leque de possibilidades. A graça salvadora, a graça libertadora, a graça restauradora, a graça renovadora. E vem essa onda de paz, essa chuva de graça sobre as nossas vidas. Paulo destaca a importância de cada uma dessas recomendações para a preparação espiritual dos cristãos. Ele ressalta a necessidade de uma vida de oração constante, porque ele ressalta uma vida, na vida cristã e espiritual, uma vida de oração constante. Aqui ele está dizendo entre linhas, tenha a oração como estilo de vida. Então Paulo era Saulo, quem evangelizou Paulo foi Jesus ali na estrada de Damasco. Então ele se converte, então ele vai visitar as igrejas com Barnabé. Não, Silas, Barnabé que abriu o caminho, se eu não estou enganada, e ele já queria se envolver com a igreja, mas o Senhor não permitiu que viesse uma perseguição para ele, e ele ficou fora de cena 13 anos ou foi 14 anos da sua vida, aprendendo com Deus. Aí ele tomou a oração como estilo de vida, porque a oração, todas as vezes, eu digo no clamor do meio-dia, a oração é uma chave que abre portas, sobretudo duas portas primordiais, que é a porta do sobrenatural
sobrenatural de Deus e a porta do coração do homem, entre tantas que tem outras, porta da saúde, porta de libertação, porta de emprego, enfim. Mas Paulo destaca a importância de cada uma dessas recomendações para preparar a vida espiritual dos crentes, né? Que Paulo, eu dei a lista aqui que eu falei. Paulo destaca o papel de cada cristão, recomendando na vida diária orar, honrar os líderes que eu falei, cultivar, já falei. Ele fala da paciência, da virtude fundamental que eu falei, essas partes aqui, né, que eu falei a lista, sim, e que a gente não pode apagar o Espírito, permitir o Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo opere livremente nas nossas vidas, nos guiando e capacitando para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E eu queria dizer aos meus queridos internautas, né, que você foi escolhido por Deus. E Deus tem uma obra assim na sua vida como tem na nossa. A gente não caiu nessa esfera da terra por um acaso. A gente não foi um acidente de percurso, não. A gente veio porque o Senhor Deus, Ele tem algo para a gente fazer aqui na terra. E Ele quer nos capacitar, e Ele quer revelar. Em primeiro lugar, a gente tem que entregar a nossa vida a Deus, aceitando Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. E a gente não pode apagar o Espírito Santo e não pode impedir a operação, que o Espírito Santo opere livremente em nossas vidas, nos guiando, nos capacitando para cumprir o propósito que eu acabei de falar, que Deus tem nas nossas vidas. E isso só acontece se a gente tomar a oração como estilo de vida. Não despreze as profecias. Nos lembra a importância de ouvir a voz de Deus através dos dons espirituais. Aí é que entra aquela chave, né? Que a oração é a chave que abre o sobrenatural de Deus. Eu estava hoje meditando. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Joel, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visão. Vamos ver aqui. Joel 2:28. O que a porta do sobrenatural nos revela? Joel 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Então, quando o apóstolo Paulo nos fala para ter a oração como estilo de vida e a importância da gente não desprezar as profecias, que é ouvir a voz de Deus através dos dons espirituais, e essa porta só se abre com a chave da oração, a porta do sobrenatural de Deus. Afasta-se do mal é uma forma de preservar nossa pureza espiritual e cair na tentação. Também a oração como estilo de vida, ela nos indica para nós afastarmos do mal
e correr e fugir da tentação através do sobrenatural de Deus, que Deus fala conosco. Deus fala através da palavra dele e Deus fala audivelmente. Eu já tive, eu acho que 3 ou 4 experiências de ouvir a voz de Deus. Mas para isso, a gente tem que estar buscando em oração, tendo a oração como estilo de vida. Essas recomendações são fundamentais para a vida cristã, pois promovem o crescimento espiritual. Só se cresce espiritualmente se tivermos um estilo de vida de oração. O amor ao próximo, a busca constante por vida alinhada com os princípios de Deus, a prática. Ao praticar essas recomendações, estamos expressando a nossa fé e testemunhando o amor de Deus para o mundo. Para o mundo. E a gente só consegue, como eu falei anteriormente, missionária não é fácil. Não é fácil se a gente não tiver a oração como prática de vida. Se a gente não tiver a oração como estilo de vida. Porque quando a gente busca ao Senhor, vai orar ao Senhor, vai clamar ao Senhor, de repente você sente aquele alívio. Eu sei que os meus internautas que estão aí já passaram por esse tipo de experiência. Aquela pessoa que você não podia, não suportava ver, aí você ora, de repente aquela chuva de graça desce sobre você e você perdoa aquela pessoa, ora por aquela pessoa, mas a gente só acontece isso se a gente tiver a oração como estilo de vida. Por isso que o programa está descrito lá em Filipenses: orai sem cessar. É a nossa vida. Nós não podemos viver sem orar. A oração contínua. Vou repetir o que eu repito no clamor do meio-dia. Oro hoje e aí eu passo uma semana sem orar. Não funciona. Funciona se for todos os dias. Missionária, eu não tenho força. Vá na sua pequena força. Ali no seu quarto, quando você estiver só, dobre o joelho, comece a clamar. Me ajuda, Deus, em nome de Jesus. Eu não sei orar, eu estou sem força, me ajuda. E você, internauta, que ainda não se aliançou com o Senhor, procure, viu? Porque aqui eu costumo dizer, eu não prego religião, eu não prego filosofias, argumentos humanos, porque nada disso salva. Só quem salva é o Senhor Jesus. Ele mesmo falou que era o caminho e a única verdade e a vida. E a gente só chega a Deus através dele. Vamos ver mais um tópico que eu coloquei no programa de hoje: a oração contínua. A oração contínua, que é diária, contínua, é uma oração diária, é um elemento fundamental na vida do cristão. Ela envolve a importância de orar sem cessar, foi o que eu falei anteriormente. Refletir sobre a constância de oração, superar as dificuldades para manter uma vida de oração e os benefícios de uma vida de oração constante. Porque quando a gente toma a oração como estilo de vida, a gente não precisa estar tocando trombeta para ninguém, não. Olha, eu sou mulher de oração, eu sou homem de oração. Não. Os próprios frutos que estão nas nossas vidas, eles florescem. E já tem um ditado, né? Pelos frutos se conhece a árvore.
né? E a Bíblia também fala. Além disso, é uma forma de fortalecer a nossa fé e confiança em Deus. Só se orar sem cessar, né? Só se orar sem cessar. E quando você começa a descobrir este caminho, que é um caminho sem volta, é um caminho sem volta. Por quê? Porque quando você toma a oração como estilo de vida, aí você vê a relevância que tem a sua oração. Me explique aí mais, missionária, essa relevância. A relevância na tua vida pessoal, espiritual, a relevância na tua família. Você se torna o esteio, a coluna que diga da sua família. Deus dá livramento a seus filhos, a seus esposos, a suas esposas. Deus te revela, Deus te mostra em sonho. Teu filho que está lá no mundão, tua filha, teu esposo, tua esposa, e você orando, colocando, né, a tua família, a tua vida. Aí tu ora pela a irmandade, onde tu se congrega, onde tu é membro, tu ora pela liderança. Então a sua oração é de muita relevância. Mais o quê? Porque a oração do justo, ele pode muito em seus efeitos. Por quê? Porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Reflexão sobre mais um tópico da constância na oração. A constância na oração é uma atitude que requer disciplina e esforço. Por quê, queridos? Porque nós temos uma arco-inimiga que se chama Dona Carne. É isso aqui, ó. Ela quer o quê? Vou dizer o que ela gosta. Dormir, comer, é ou não é? Assistir vídeos, tá na internet, chega, a gente fica acesa. Mas quando a gente se propõe a orar, dobrar o joelho, vou dizer o que acontece. O joelho formiga, é ou não é? Dá um cansaço, de repente tem uma dor no joelho, dá vontade de ir no banheiro, dá sono, dá sede, dá tudo. Porque ela não quer se dobrar. Se eu e você conseguir vencer esta primeira etapa, primeiro dia assim, segundo dia assim, uma semana está assim ainda, missionária, pois é, 2, quando passa de 15 dias, ela vai entender que quem está dominando ela é a sua alma, o seu espírito através da sua alma, porque a alma é intermediária. A alma é um centro das emoções da gente. Então, fica a alma no centro, o espírito do lado e a carne do outro. Vai vencer quem tem mais força. Se você no primeiro dia desiste, então venceu a carne. Se você no primeiro dia, você está ali, começou com 15 minutos, aí 3, 4 dias, 30 minutos, aí um mês você já está 1 hora, então ela vai enfraquecendo, vocês estão entendendo? Ela vai enfraquecendo, ela está vendo que você está levando ela para a cruz. Aí, meu querido internauta, é quando o Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, depois me siga. Essa cruz de cada dia é crucificar a nossa carne todos os dias. É dizer não para ela. Entende como é? Você vai jejuar, é a mesma coisa. Às vezes você vai fazer um exame que o médico diz: você tem que passar 8 horas sem se alimentar.
Dependendo do exame, vai até 12 horas. Quando você diz, eu vou jejuar, quando dá 3 horas, você já está com fome. É ou não é? É a carne lutando contra o espírito e a alma no meio. Agora nós devemos ser determinados. É esta reflexão na constância da oração. Entenderam? Se não tiverem entendendo alguma dúvida, pode fazer pergunta. Se eu souber, eu respondo. Então, neste tópico aqui eu botei reflexão sobre a constância da oração. A constância na oração é uma atitude que requer disciplina, esforço. Muitas vezes enfrentamos dificuldades em manter uma vida de oração constante devido às distrações do mundo ou à falta de tempo. No entanto, devemos lembrar que a oração é um momento sagrado de comunhão com Deus e que devemos priorizá-la em nossa vida. O estilo de vida de oração, a gente tem que botar isso na nossa cabeça. A oração é primária, é primazia na nossa vida. A gente vive sem oxigênio? Não. Pois no mundo, no reino espiritual, se a gente viver sem oração, a nossa alma morre. Ela fica fraca, ela fica na UTI. Ela morre não, ela fica na UTI. Aí o que acontece? Quando vem as dificuldades, quando vem as situações da vida, sabe o que acontece? Não tem força. Porque não tem a oração como estilo de vida. Mas se a gente tiver a oração como estilo de vida, a gente consegue vencer tudo isso. A paz do Senhor, minha querida amada. O nome é Zul Costa. É porque eu sou nova nas lives e eu não... Bota aí teu nome para lembrar. Então, um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Então, superando o outro tópico que eu botei, superando dificuldades para manter uma vida de oração. Quando você tem, minha enfermeira, me lembra, minha enfermeira, me lembra, minha enfermeira. Oh, glória! Então, superando o próximo tópico, superando dificuldades para manter uma vida de oração. Para superar as dificuldades em manter uma vida de oração constante, é importante estabelecer um horário regular para orar. Capuí, sim, minha enfermeira, sim, Deus te abençoe. Aqui, ó, a bandeira de Capuí. Eu botei dentro da bandeira do Brasil. Te amo, te amo. Um beijo em Capuí, amor da minha vida. Então, vamos, assim eu me perco nesse romance espiritual. Superando a dificuldade para manter uma vida de oração. Para superar as dificuldades em manter uma vida de oração constante, é importante estabelecer um horário regular para orar. Então você vai ter que ser disciplinado. Todos os dias, aquela hora eu sempre costumo dizer, você tem sua rotina, acordou, vai logo ao banheiro fazer suas necessidades, volta para a cama, dobra o joelho e já começa a conversar com Deus, entregando a sua vida, pedindo a Deus para Deus lhe dar a direção, tudo em nome de Jesus Cristo. Então, mostrando a situação da sua vida, se você ainda não está aliançado com o Senhor Jesus, me mostra o caminho da salvação, me mostra todas as suas necessidades.
horário regular, certo? Podemos criar um ambiente próprio para a oração. Será ótimo no nosso quarto encontrar um lugar tranquilo e livre de distrações. Além disso, podemos usar recursos como devocionais, né? Como a Bíblia Sagrada, livros devocional ou aplicativos que nos ajudam a manter uma rotina diária de oração. Eu gosto muito de falar do organograma. Faz um organograma e tem na Bíblia missionária, tem sim o organograma que Daniel fazia. Daniel, lá no Velho Testamento, ele estava na Babilônia, mas ele não parava de orar. Ele tinha um organograma. Ele orava 3 vezes ao dia. Vamos ver aqui. Abra sua Bíblia. É bom acompanhar na Bíblia, porque a Bíblia nos dá recursos e nos alimenta melhor. Daniel orava 3 vezes ao dia. Vamos abrir aí, abra sua Bíblia em Daniel 6, começando do 10. Capítulo 10, Daniel 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Estava ali uma situação bem melindrosa, porque o rei Nabucodonosor, não foi o rei Nabucodonosor, fizeram a traição, fizeram uma lei que todos que não se dobrassem diante do rei, se dobrassem para outros deuses, ia colocar dentro da cova dos leões, para os leões se alimentar. Vocês sabem dessa história. Foi para casa, para o seu quarto, olha aí, no andar de cima. Então o quarto dele era no andar de cima, onde a janela dava para Jerusalém. E ele orava 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava. Qual era o tipo de oração? Agradecendo a Deus, como costumava fazer. Então, Daniel, o profeta Daniel, ele tinha um organograma, uma organização de oração. Então, ele orava de manhã, ele orava de meio-dia e ele orava à noite. Benefícios de uma oração constante. O nosso último tópico. Uma vida de oração constante traz diversos benefícios para o cristão. Ela fortalece nossa fé e confiança em Deus. Se a gente tem a oração como estilo de vida, o que acontece? Nós somos fortalecidos por Deus, a nossa fé e a nossa confiança. Então nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Não adianta ninguém me convencer o contrário, porque tudo está se cumprindo. E aí eu digo ao meu querido internauta que está agora no ao vivo, ou que vai assistir no gravado amanhã, uma semana após, um mês após, um ano após, entrega a tua vida ao Senhor, porque está se cumprindo a palavra de Deus. Todos os elementos da terra estão gritando. Lá no livro de Isaías fala que a terra ia ficar como um bêbado, cambaleando. O que é que está acontecendo na terra para quem está seguindo os jornais? As placas tectônicas lá em África, ela está dividindo o continente. A situação da estrela maior, que é o Sol, está atingindo a Terra.
há notícias de grandes marés altas, grandes tsunamis. Eu estou falando da natureza. Na questão do ser humano, o ser humano hoje, a cada dia, está mais cruel. Nós estamos vendo a situação que está acontecendo com as nossas crianças no Brasil e no mundo, a rede de pedofilia. O que não é, senão sinais da volta de Jesus. E eu te digo, a volta de Jesus, ela se dá por duas etapas. Primeiro, ou sua morte, ou a minha, e a Bíblia fala, depois da morte, segue-se o juízo, ou se você não morrer e eu, veremos o arrebatamento. E para chegar até a Deus, que foi esse papel que eu peguei, tem que ter um passaporte que se chama Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Eu não estou aqui, queridos, falando de religião, não, porque religião não salva ninguém. Religião no latim é religare, religar o homem com Deus. A religião não religa. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Por isso que eu estou dizendo, se prepara, porque os benefícios de uma vida de oração, ela nos traz fortalecimento para a nossa fé, confiança em Deus, porque o que nós estamos vendo e vamos ver mais na frente vai ser coisas terríveis. Eu não estou aqui trazendo terrorismo, não. É o que nós estamos vendo. Escândalos no meio cristão. Eita, missionários, pastor matando. Jesus já tinha falado. 24 de Mateus, 25 de Mateus. O livro do Apocalipse. Jesus já tinha falado. Vê o que Jesus disse. Vamos ver? Abra sua Bíblia. Por isso que a gente tem que ter o recurso bíblico. É mistério que venha o escândalo, mas ai de quem escandalizar. Foi Jesus que nos falou isso. Mateus 18. Porque 18, 6 e 7. Porque é mistério, quer dizer, vai acontecer, que venha escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem, porque vai haver prestação de contas. E Jesus, ele não vem mais como Salvador, não, meus irmãos. Vai vir como juiz para julgar aqueles que está escandalizando a palavra de Deus. Mas vamos continuar com o nosso último tópico. Benefícios de uma vida de oração constante. Ela fortalece a nossa fé, confiança em Deus, nos traz paz, conforto em momentos de dificuldades. É por isso que quando teve a Covid-19, veio gente até aqui na minha porta para querer se matar, veio aflição. E eu tive que dizer, não precisa se suicidar não, que a Covid, olha, se não fosse cômico, sabe, se não fosse sério, era cômico. Eu disse, não precisa se matar não, minha senhora, porque a Covid está matando, né? Aí, o desespero, ela fortalece nossa fé e nossa confiança em Deus, nos traz paz e conforto em momentos de dificuldades. Né? Se você tem um estilo de vida de oração, quando vem as dificuldades, você está ali como um morão de porteira. Sofre, sofre. Dói, dói. Tem tristeza? Tem. Perdeu um ente querido? Chora, chora. Mas você tem uma confiança plena que o Salmo 23, o Senhor eterno como pastor, está ali com você, porque você tem a oração como estilo de vida. Também promove o crescimento espiritual e o amadurecimento na fé. Quem tem a oração como estilo de vida, ela se amadurece na fé, né? Pode vir as ondas que vierem para querer aplacar a nossa fé, mas a gente está ali, olha, com uma palmeira, com Deus.
Aleluia. Além disso, a oração constante nos possibilita ouvir a voz de Deus, receber sua direção e orientação em todas as áreas de nossa vida. E no início da live eu disse que eu tive, eu acho que 3 ou foi 4 experiências nesses 40 anos que sirvo ao Senhor, que eu ouvi audivelmente a voz do meu Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Está aí nossa querida irmã, enfermeira, já estou profetizando. Ela estava ali, viu minha situação, que estava com suspeita de um câncer no útero. Não sei se ela ainda está na live. Se tiver, confirma aí. E quando aquele especialista muito bom, não estou lembrado o nome dele, o médico ginecologista, ele pediu aqueles exames todos, e essa foi uma das vezes também que eu ouvi a voz de Deus. Eu fui para a minha casa, eu dormia na rede, e dobrei meu joelho, botei minha cara no chão, e orei a Deus. Eu disse: Senhor, eu não vou pedir para o Senhor me curar, nem vou pedir para o Senhor me levar. Vamos fazer um acordo aqui, e nem vou fazer voto, e nem vou para o monte orar, não vou fazer nada. Vamos fazer um acordo. Eu vou deixar que o Senhor faça a sua vontade na minha vida, que ela é boa, que ela é perfeita e agradável. E fui me deitar. Lá para tantas da madrugada eu vi nesse ouvido, aqui, a voz do Senhor quando Ele falava para mim: você não vai morrer neste lugar. Isto não é para a sua morte. E eu me levantei renovada. Foram 4 meses de exame, de indo para Fortaleza. Eu estava em Capuí. Capuí cuidou de mim como uma mãe. Deus botou Icapuí na minha vida como uma mãe. Eu amo Icapuí, profetizo a libertação e a salvação de todo Icapuí. E eu fiz a cirurgia no Hospital da Polícia, lá em Fortaleza. A família não podia ir daqui do Recife, porque estava uma cepa da Covid e eles não permitiam acompanhante, mas Deus preparou tudo ali. Fiquei 11 dias no hospital antes da cirurgia, porque eu peguei uma infecção urinária, mas Deus estava tudo ali no controle, e 11 dias era de oração com os pacientes que estavam lá. Eu fazia devocional matinal, que não podia, mas eles abriram para mim fazer, e orava pelos profissionais da saúde, pelos enfermos, e ali Deus operou, e eu fui operada, e deu negativo para câncer de útero, onde minha mãe morreu. Já tem 16 anos que minha mãe faleceu com câncer de útero, né? E algumas outras tias, já vinha de genética, hereditária. E eu ouvi essa voz, mas eu ouvi porque eu sou a melhor de que todas? Não, eu sou igual a vocês. Mas quando a gente toma a oração como estilo de vida, aquela chave do sobrenatural, a chave que abre a porta do sobrenatural, você se fica mais sensível a ouvir a voz de Deus. A conclusão: através da lista de recomendação de Paulo, fica evidência a importância da oração na vida cristã. Paulo exorta os crentes a terem uma vida de oração constante e se manterem atentos e vigilantes para a volta de Jesus, que é importante, e a colocarem em prática as orientações dadas por ele. A oração é vista não apenas como um meio de comunicação com Deus, mas como uma
forma de cultivar um relacionamento com Ele. Uma pessoa que tem a oração como estilo de vida, ela desenvolve o dom do discernimento, que aí entra também a porta do sobrenatural, que é os dons espiritual. A oração fortalece a fé e a confiança em Deus. Eu bati muito nisso nessa live de hoje. Proporciona paz e conforto em momentos de dificuldades. Vem a graça de Deus sobre nós, promove o crescimento espiritual, o amadurecimento da fé. Além disso, a oração permite ouvir a voz de Deus, buscar a sua direção e orientação diária, né, na nossa vida. Manifesta gratidão em toda circunstância. E eu tive uma experiência, né, quando a mamãe morreu, que ela morreu nos meus braços. E então, quando foi o sepultamento, e na frente do túmulo dela, eu fiz aquela oração, mas eu sei que foi o Espírito Santo que me conduziu. E eu orei assim: meu Pai, muito obrigado pela mãe que o Senhor me deu. Eu sou muito grata ao Senhor. Então foi uma oração que, se eu não tivesse a reserva de oração, eu não aguentaria, né? E eu passei uma situação muito difícil, porque a gente teve toda uma história, né? Eu e a mamãe. Voltando. É importante lembrar que a oração não se resume apenas momentos de dificuldade. Você tem que ter uma constância na oração. Você tem que manter a oração como estilo de vida. Não, eu vou orar agora porque a porta de emprego fechou, tem uma pessoa doente. Não, você tem que estar orando para quando vir essa situação, você está com a palmeira. Mas deve fazer parte constante da vida cristã. Devemos buscar uma vida de oração constante, cultivar o hábito de orar diariamente em todas as situações. Desta forma estaremos fortalecidos para o que der e vier, né? E nosso relacionamento vai se fortalecer com Deus e buscar a sua vontade diariamente. Pai, qual é a tua vontade na minha vida? Me revela em todas as áreas da nossa vida. Portanto, o desafio para cada cristão é colocar em prática as recomendações de Paulo, buscando uma vida de oração constante. E não é fácil. A oração é importante na vida cristã, porque permite uma conexão diária com Deus. E ela nos fortalece a nossa fé. Então é isso, meus queridos e amados internautas que estavam aqui comigo no início da nossa live. Nós só podemos ter a intimidade, fortalecimento, se tivermos a oração como um estilo de vida. E a nossa oração, nos momentos atuais, ela é de grande relevância. Necessariamente, nós não precisamos ficar 24 horas de joelho, porque temos trabalho, temos coisas para ser feita, nossa vida diária, mas você está fazendo suas coisas e você está orando. Você está dirigindo o carro, você está orando, está no metrô, está no ônibus, você está orando mentalmente ou baixinho. Você está ali ligada, você está apresentando sua vida, você está apresentando a vida da sua família, você está apresentando seus irmãos, você está apresentando sua nação, você está apresentando: Senhor, revela a tua vontade para a minha vida. Sobretudo, né? Sobretudo o que nós estamos vendo hoje,
né, no momento atual, na conjectura que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque a relevância da oração na área atual é ter uma vida diária de oração. Ela atinge a sociedade, a sua família, na sua igreja, no seu trabalho, se você está tendo a oração como estilo de vida. E eu vou lhe dizer o negócio, o valor da oração é muito importante. Você, meu querido internauta, não tem noção que uma oração pode fazer, né? Em 1 Tessalonicenses 5:17, é o tema do nosso programa, o nome, Orai sem cessar. É 1 Tessalonicenses 5:17. Orar regularmente para fortalecer sua vida espiritual, fortalecer a sua família, fortalecer onde você convive, na irmandade, enfim, temos muitos pedidos de oração, e tomar a oração como estilo de vida e ter a oração como primazia. Amém? Vamos estar orando. Tem alguma pergunta para fazer? E se eu souber, respondo. A oração, a importância da oração na vida cristã encontra paz e conexão com Deus, né? Só temos paz e conexão com Deus se a gente tiver uma vida de oração. E guarde 1 Tessalonicenses 5:17, amém? Que Deus em Cristo aplique esse simples e humilde estudo nas nossas vidas, e que só não fique só no estudo, na live, mas que a gente venha colocar em prática. E meu amigo internauta, você que está afastado, você que ainda não se voltou, o tempo aceitável é hoje, porque você não sabe se vai amanhecer vivo amanhã, né? E a Bíblia diz, depois da morte segue-se ao juízo. Ou então, se a trombeta tocar, você não sabe se vai subir. Para subir e ser salvo, tem que ter o passaporte, que é o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus pelo programa de hoje, Orai sem cessar. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de toda bondade, de todo amor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que transforma vidas. Eu te apresento todos os internautas que estão comigo, os que entraram, os que vão ver no gravado. Oh, meu Pai, ajuda cada um de nós. Os dias são difíceis, dias tenebrosos, de muita escuridão na terra, e nós dependemos, Senhor, da Tua presença na nossa vida. Mas para isso queremos tomar a oração como estilo de vida nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada internauta que está aqui, com a bênção da libertação, com a bênção da salvação, com a bênção da transformação. Dá força ao cansado que não tem ânimo para orar. Dá força ao que parou, o que está desviado. Ajuda, Senhor, aqueles que não querem mais se congregar. Dê ânimo e força. Esconde as nossas vidas e a vida da nossa família por trás do Teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, nos dê uma noite de paz, do sono reparador, e recebe, Senhor, com muita gratidão, já te agradecendo pelas nossas vidas, pela nossa família, te agradecendo os livramentos vistos e não vistos, te agradecendo pelas provisão material e espiritual, te agradecendo pela sua vida na nossa vida. Muito obrigado por tudo.
Te pedimos todas essas coisas, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, e todos digam amém. Amém. Vamos repetir 3 vezes. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A paz do Senhor a todos meus queridos irmãos, amigos, internautas. E nós estamos encerrando agora o programa Orai Sem Cessar. E se assim for da vontade de Deus, breve estaremos com a nossa rádio ID. Glória a Deus. Aleluia. No 427, vai orando. Abra sua aba que está no 427 e louvemos ao Senhor. Getulino vai orando.